comunicação, a fala entre os iguais. Então eu tenho a hierarquia e eu tenho o corporativismo. Corporativismo e hierarquia são duas maneiras hegemônicas ainda nas instituições de saúde de produzir a comunicação, de criar a fala, a circulação da fala nas instituições. Herança ainda desse cenário pré-SUS, né, desse cenário que o SUS tomou como desafio modificar. A ideia, então, metodologicamente, pensarmos um terceiro eixo, que não é nem o eixo da hierarquia, nem o eixo da verticalidade, nem o eixo da horizontalidade. Né? Parece com a horizontalidade, mas não é horizontalidade. Não é horizontalidade. Tem algo muito importante da horizontalidade, que é a lateralização. Eu coloco ao lado. Mas é muito diferente quando eu coloco ao lado os diferentes. Porque na horizontal, no modo tradicional de se dar a horizontalidade nos serviços de saúde, eu coloco ao lado só os iguais. Médico conversa com médico, defende o interesse de médico, psicólogo conversa com psicólogo e defende o interesse de psicólogo, enfermeiro conversa com enfermeiro e defende o interesse de enfermeiro. Né? Isso é a lateralidade corporativista. Então, qual é a ideia? Qual é a indicação metodológica? É produzir um embaralhamento de código, entendendo que cada um desses eixos, né, expressa um código de organização, né, hegemônico nas organizações de saúde. Ou seja, as organizações de saúde, elas organizam a sua prática a partir de códigos. Por exemplo, o código da hierarquia e o código do corporativismo. Qual é a aposta metodológica? Produzir embaralhamento de código. Ou seja, pegar algo do código da hierarquia e misturar com algo do código do corporativismo. E nesse embaralhamento do código, produzir, então, algum movimento de mudança ou de subversão do status quo da organização de saúde. O que seria, então, esse embaralhamento do código? Do eixo da hierarquia, da verticalidade, o que eu tiro desse eixo? A relação entre os diferentes, né? Que ali no eixo da verticalidade é uma relação hierárquica. Eu tiro ali daquele eixo, né, essa ideia de colocar em relações diferentes. E eu misturo com algo que eu pego do eixo da horizontalidade ou eixo do corporativismo. O que eu pego de lá? A prática de colocar lado a lado. Misturando os códigos, eu crio um terceiro eixo, que é uma diagonal ou uma transversal, que é a lateralização dos diferentes. Eu coloco lado a lado os diferentes. Nós chamamos isso, então, de princípio metodológico da transversalidade. Isso é transversalizar. Transversalizar, então, é lateralizar a diferença. E a lateralização da diferença pressupõe uma certa aposta que nós vamos chamar de gestão do comum. É criar um espírito de comunalidade. E entender que esse comum, doravante, não pode ser entendido como o comum como o ou seja, não é o do homogêneo, não é o do totalizado na unificação uniforme, não é o do uniforme, mas é o do artigo indefinido, do qualquer Como garantir saúde para qualquer como entender que o plano traçado pelo SUS é um plano da comunalidade ou um plano do comum, que significa que há uma diversidade nesse campo que deve garantir o acesso a qualquer Pensamos então na transversalidade como um princípio metodológico de criação de comunalidade, criação de comum, né? Entender esse comum como um comum heterogêneo, um comum que guarda a diversidade, garantir o acesso, portanto, a qualquer Qualquer tem direito ao acesso. O princípio, então, da transversalidade, ele se desdobra, ou ele convoca esse terceiro princípio, né, metodológico, que é o princípio, então, da valorização de um sujeito coletivo, né? Esse comum, né? Comum heterogêneo, né? Esse plano comum heterogêneo, ele tem como agente por excelência, né? O agente por excelência do plano comum da saúde é um agente plural, é um sujeito coletivo.
Ou seja, o terceiro princípio metodológico é o princípio da criação do sujeito coletivo da saúde, o agente coletivo da saúde. Ou seja, entender que esse sujeito é necessariamente um agente plural. Esse agente plural, entre nós, ganha um nome, que é rede. Rede, né? Rede nos territórios. Ou seja, como, então, do ponto de vista metodológico, criação de redes, criação de sujeito coletivo, né? Entendendo por rede as três instâncias da rede, os três instanciamentos da rede, né? Rede, certamente, como rede de serviço, né? Mas rede também como a rede de trabalhadores, ou seja, a composição de equipes de trabalho, e rede também como movimento social, né? As redes sociais. Entender, então, que a produção de saúde se realiza a partir de um agente plural, de um sujeito coletivo que se expressa na forma de redes, rede de serviço, rede de trabalhadores, rede social. Como articular essas três redes e que estratégias metodológicas, que modo de fazer, né, nos garante, então, a produção desse sujeito plural, né? Eu entendo, então, que quando a gente chega nesse ponto, quando a gente entende que formar para o SUS nos compromete com um processo de formação com o SUS, ou um processo de formação pelo SUS, ou um processo de formação através do SUS, ou seja, tem uma, digamos, uma complexidade prepositiva, né, na ideia, né? Então, para, mas é por, né, é com, através, né? Ou seja, tem muitas preposições que a gente vai ter que pensar para dar conta desse desafio. Qual é o desafio, então, em última instância? É o desafio de fazer valer princípios ético-políticos e princípios metodológicos para alcançar o SUS que dá certo. O que é o SUS que dá certo? É o SUS que permite democratização institucional nas práticas de produção de saúde, né? Então, eu estou entendendo que o desafio na formação, né, o desafio nessa formação para o SUS é um desafio que precisa sintonizar, criar uma sintonia, um tuning, né? Como no rádio ali, tem que sintonizar as práticas de formação, né, com esses princípios ético-políticos e metodológicos do SUS. Em última instância, então, é garantir que os nossos processos de formação sejam, em última instância, processos de formação de sujeito coletivo, né? E aí a gente enfrenta, né, uma tendência que é uma tendência conservadora, porque há conservadorismo nos processos de produção de saúde, no sistema de saúde, mas há conservadorismo nos processos de formação da universidade. E os processos de formação da universidade são processos de formação que ainda pensam o processo de produção de saúde de modo privado, privatista, individualizado. Ou seja, nós não estamos, né, formando sujeitos coletivos. Então, quando a gente entende, né, a complexidade desse sintagma, formar para o SUS, formar pelo SUS, formar com o SUS, formar através do SUS, né, a gente se depara, então, com o enorme desafio de criar práticas de produção de público, produção de experiência pública nos processos de formação. Bom, se é assim, se eu cheguei nesse ponto, né? Se a ideia de formação para o SUS me leva, ouvindo vocês, à formulação aqui desse desafio, esse desafio, então, eu entendo que, naturalmente, ele se desdobra na segunda ideia, que é a ideia de contexto crítico, né? Então, não tem como pensar, né, tal desafio da formação para SUS, formação pelo SUS, formação com o SUS, formação através do SUS, sem entender que tal formação se faz, né, e aí eu vou ser categórico, mas exagerado talvez, se faz necessariamente em contextos críticos. É só no contexto crítico que eu posso realizar efetivamente tal desafio de formação, né? A ideia, então, de contexto crítico me parece uma ideia muito importante, na medida, então, que
que esse objetivo, né, que essa finalidade dos processos de formação, que é a criação, então, de um sujeito plural, de um sujeito coletivo ou de um sujeito comum, né, sujeito habilitado a fazer gestão do comum, entendendo o comum como esse comum do heterogêneo, não o comum do uniforme. Vamos dizer, então, que essa experiência do comum, ela necessariamente se faz, eu queria rapidamente tentar compartilhar com vocês essa minha ideia, ela necessariamente se faz como uma experiência crítica, como uma experiência em contextos críticos. E aí, contextos críticos ou experiência crítica na dupla acepção da palavra. Que é uma boa palavra essa, né? Crítico, né? Porque ela guarda, né, uma polissemia que é bacana para nós. Porque é crítico no sentido de crise, no sentido, portanto, de uma experiência de desestabilização, uma experiência de desassossego, né? Uma experiência, então, de transformação, de mudança, mas é crítico também numa outra acepção, na concepção de arguição crítica da realidade. Ou seja, tal desafio nos coloca em situações que são situações de crise, situações desestabilizadoras do instituído, dotadas de uma enorme força crítica. Enorme força crítica. Ou seja, diante, portanto, de uma situação como essa situação lá eu acho que é em Brasilândia, né? Que o Mauro estava falando, Ramiro estava dizendo, né? Desapropriação dos moradores para a construção de uma UBS, né? Eu estou diante de uma crise, né? Ou seja, a construção de uma UBS é, obviamente, uma demanda da população, mas essa demanda da população, para ser realizada, ela necessariamente atropela, ela gera um efeito de desrespeito ao direito de moradia de segmentos dessa população. Eu tenho ali uma crise, né? E essa crise se manifesta com toda a sua potência crítica, né? E a crítica, então, ela pressupõe um certo tensionamento, ela pressupõe, então, uma certa arguição do que está dado, ela não admite que o dado seja completamente dado, né? E aí eu vou obstaculizar as vias, eu vou exigir a presença dos gestores, eu vou querer a mobilização da população em torno daquele problema. Só que o Ramiro estava dizendo, tal experiência de crise, né? De crise institucional ali no território, ela serve, ela nos instiga a uma arguição crítica da própria experiência de produção de saúde naquele território. Ou seja, o trabalhador, ele pode, diante dessa situação de crise, ele pode extrair dali grande força crítica e ele pode, de alguma maneira, modificar, né, na sua sintonia com aquela experiência, modificar o seu modo de fazer, né? Essa modificação, então, do modo de fazer, ela pressupõe, então, que tenhamos, do ponto de vista das nossas capacidades de manejo, né, das nossas capacidades de trabalho, da nossa atividade em saúde, nós sejamos capazes, então, de incluir, né, nós sejamos capazes, então, de acolher o diverso, né? Nós sejamos capazes, então, da hospitalidade, né? Os gregos chamavam isso de hospitalidade. Nós, no Sul, chamamos isso de acolhimento. Fazer, então, o acolhimento. Acolher a diversidade na sua diversidade, né? E entender como entendiam os gregos, que a efetiva hospitalidade é aquela hospitalidade que primeiro, né, acolhe, alimenta, aquece, dá bebida e depois pergunta o nome. Eu só pergunto o nome depois que eu dei comida, que eu dei agasalho e que eu dei bebida, né? Então eu acolhi e depois eu pergunto quem é você, de que família você é, de onde que você veio. Isso é a ideia de hospitalidade para os gregos, né? E essa ideia de hospitalidade, ela confere a nós, trabalhadores de saúde, um sentido assim amplo e radical do acolhimento.
É poder acolher a diferença na diferença, né? E entender que a diferença, ela traz ali algum potencial interessante que coloque em questão, coloque em análise, muitas vezes, os meus próprios pressupostos, coloque em análise a minha própria formação, coloque em análise o que eu tenho, então, como fundamento da minha atividade profissional. Fazer o acolhimento é poder, de alguma maneira, poder abrir-se, né? Acolher é poder abrir-se para a diversidade, nesse potencial que o diverso tem de arguição do instituído. Fazer isso, então, fazer esse acolhimento, né, efetivamente assumir essa atitude metodológica que é do acolhimento, nos compromete com uma importante diretriz do SUS, diretriz crítica do SUS, que é a diretriz da participação. É a diretriz da participação, né? Uma participação que se faz, né, de maneira diversa e de maneira ampliada em espaços instituídos e em espaços não instituídos, né? Espaços que se dão numa prática cogestiva do tipo comitê cogestor, né, do tipo GTH, mas também que se dá, né, de maneira mais informal no cotidiano de nossa atividade nos serviços de saúde. Fazer, então, o acolhimento em última instância, garantir o efetivo princípio da participação. E o princípio da participação, aqui indicado como prática cogestiva, né? Fazer, então, cogestão efetiva do processo de trabalho. E fazer cogestão efetiva do processo de trabalho nos obriga, né, nos exige desenvolver estratégias de inclusão, estratégias muito delicadas de inclusão, porque eu tenho que incluir a diferença na diferença, ou seja, eu tenho que incluir a diferença sem neutralizar a diferença, ou seja, eu tenho que incluir sem uniformizar, incluir sem homogeneizar. Ou seja, que prática é essa a que nós no SUS somos convocados de fazer inclusão da diferença, respeitando a diferença? Vamos chamar que essa exigência inclusiva, que é a exigência da participação, que é a exigência da cogestão, né? Que é a exigência do controle social, né? Que é uma ideia que talvez não seja a melhor formulação. Acho que o SUS está precisando reformular a ideia de controle, né? Não é bem controle social, não é bem a ideia de controlar, né? Mas a ideia é mais de participar, a ideia de partilha social, fazer experiência de partilha social. Essa experiência, então, envolve, ela obriga uma complexidade muito grande do modo de fazer a inclusão. E essa complexidade muito grande pressupõe, então, uma certa afeição, um certo carinho, um certo acolhimento da crise. Incluir, então, né, na Política Nacional de Humanização, nós dissemos que esse método por excelência é o método da tríplice inclusão, né? E produzir a tríplice inclusão é produzir, então, uma inclusão que, em última instância, ela gere, ela produza, né? Ela faça emergir esse sujeito coletivo, né? Da gestão do comum. E como fazer essa tríplice inclusão? Sim, primeiro nível da inclusão é a inclusão dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde. Incluí-los na sua diversidade, né? Enquanto trabalhadores nível central, trabalhadores da ponta, né? usuários com a sua rede social. Ou seja, incluir essa diversidade e colocar o modo de fazer essa inclusão é a lateralidade, né? Fazer operar a transversalidade colocando lado a lado esses diferentes atores. Só que a lateralização desses atores, né, eu não posso imaginar poder realizá-la sem um efeito de crise, sem um efeito de desestabilização do que eu tenho como dado instituído nas organizações de saúde. Ou seja, lateralizar no primeiro nível de inclusão,
faz gerar como efeito analisadores institucionais, faz aparecer, então, pontos críticos da instituição. E esses pontos críticos da instituição, eles precisam também ser incluídos. Então, eu produzo uma inclusão que gera crise, e a crise, na verdade, eu coloco lado a lado os diferentes sujeitos para fazer aparecer a crise. Em última instância, o que nos interessa são os contextos críticos. Ou seja, não há como realizar democracia institucional sem um certo respeito à crise e sem uma valorização da crise. Nós, trabalhadores de saúde, somos trabalhadores da crise. E temos que desenvolver habilidade para lidar com a crise. Se a gente não sabe lidar com a crise, né, se nós não estamos metodologicamente afiados para trabalhar com a crise, a nossa tarefa fica muitíssimo comprometida. Então é preciso, então, incluir, o segundo nível de inclusão é a inclusão da crise. Se a primeira inclusão pressupõe um modo de fazer que é a lateralidade, um modo de fazer que é o que Gastão Wagner chamou de roda, né? Essa primeira inclusão gera um efeito que me obriga a um outro tipo de manejo, de inclusão, que é a inclusão da crise. E essa inclusão da crise, ela pressupõe, então, uma habilidade que é uma habilidade de mediação desses conflitos, né? De gestão desses conflitos, ou de valorização do potencial crítico dessas crises, né? Eu não ter medo da crise e construir, né, institucionalmente, um sentido crítico da crise. Segunda inclusão é a inclusão, então, dos pontos críticos, ou seja, a inclusão do tal contexto crítico. Para, então, chegar no terceiro momento, né, a terceira inclusão, que é a inclusão príncipes, né, a inclusão principal, que é, ou seja, coloquei lado a lado os diferentes sujeitos, né, coloquei do lado também as crises geradas por esses sujeitos. Quando eu tenho isso tudo, eu tenho, então, o sujeito coletivo. A terceira inclusão é a inclusão do sujeito coletivo. O sujeito coletivo advém, emerge, né? Aparece, então, como efeito desse trabalho inclusivo. Eu incluo, então, o sujeito coletivo nesse seu potencial de agente da gestão do comum, né? Entendendo, então, que a gestão do comum, ela envolve uma experiência de um coletivo heterogêneo que eu, enquanto trabalhador de saúde, preciso minimamente estar capacitado, estar formado para com ele manejar. Portanto, formar para a saúde requer toda uma sintonia com os princípios ético-políticos e princípios metodológicos do SUS, o que não pode se realizar senão em contextos críticos, né? E essa experiência, então, de articulação da universidade com o Sistema Único de Saúde, ele me parece ser uma estratégia interessantíssima de fazer aparecer os contextos críticos. Contextos críticos que são contextos críticos da rede de saúde, contextos críticos que são contextos críticos da universidade, né? E esses contextos críticos, né, eles, na verdade, podem ser resumidos nessa fórmula que foi tão frequente na fala de vocês, que é a ideia de fragmentação, né? Ou seja, essa crise, né, ela não é manejada de tal maneira a fazer valer o seu potencial crítico, porque eu mantenho separado o que é distinto. Ou seja, eu fragmento os cursos, né? Eu fragmento a relação entre a universidade e o sistema. Eu, no sistema, fragmento o processo de trabalho, gestão do processo de trabalho e a atenção. Eu fragmento as diferentes instâncias gestoras. Ou seja, o princípio da fragmentação, ele é, por excelência, a manutenção, o modo de manter um certo regime no campo da saúde que impede que essa gestão do comum, impede que essa aposta do SUS possa efetivamente se realizar. Como, então, desenvolvermos, né, e é isso que eu vejo que a experiência do PET Saúde, do Pró Saúde, está fomentando aqui em São Paulo, como, então, desenvolvermos
estratégias de enfrentamento dessas fragmentações, criando então experiências comuns, né? Experiências que possam integrar no diverso essa enorme complexidade que é a complexidade dos processos de saúde pública na interação entre serviço e universidade. Valeu, gente. Eu acho que a gente podia talvez conversar um pouco, fazer circular a palavra. Vamos começar. Agora a conversa é no coletivo aqui. Então, quero... Ou incluir sujeito coletivo.